vem, eu me prostro ante a ti. Esse dia também. Graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Grande esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti. Nesse dia também. Mas o mundo em tuas mãos e reinas compassivamente. O rei é feito de amor. Deus tão majestoso, és o Pai tão paciente, e em mim teu resplendor. Compaixão, eu te ofereço meu levanta-te das minhas mãos, chega compaixão, chega compaixão. Eu te ofereço meu levanta-te das minhas mãos. A igreja. És o Rei que és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti. Esse dia também. Louvado seja o Senhor por essa verdade, por essa certeza, que em uma manhã tão graciosa, ó Deus, nós podemos contemplar a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Nós podemos contemplar as oportunidades de vida que o Senhor nos concede, as oportunidades de conserto, de retornarmos, ó Deus, à Tua presença.
Muito obrigado, Deus, louvado seja o Senhor pelo ar que o Senhor nos concede. Muito obrigado por essa noite, pela tarde, pelo dia. Durante todo momento da semana, ó Deus, que passamos, muitos afazeres, algumas crises, algumas situações que nos fizeram entristecer, angustiar e chorar. Mas agora aqui, ó Deus, na tua presença, nessa noite, ó Deus, ao ar livre, nós queremos, primeiro assim de tudo, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo respirar, pelo perdão, pela graça, e a oportunidade de louvar ao Senhor, exaltar e reconhecer que não há outro Deus além do Senhor em nossas vidas. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor nesse momento, ó Deus, o Senhor que se faz presente no nosso meio, porque a tua palavra nos garante que onde estivermos reunidos, ó Deus, ali o Senhor estará. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor que conhece cada coração, tanto os que aqui se fazem presente, ó Deus, como também até onde a nossa voz alcançar. O Senhor que sonda e esquadrinha mente, coração, alma, espírito. Pai, tome suas mãos e ministre com graça e misericórdia. Que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, ó Deus, encontre refúgio, encontre a morada e faça, ó Deus, germinar a semente da graça e da misericórdia do Senhor em cada coração. Que haja libertação, cura, renovo, e que haja perdão e salvação nessa noite. Entregamos tudo em suas mãos, ó Espírito Santo, sinta-se à vontade para, ó Deus, ministrar e mover em nossas vidas, ó Pai amado. Entregamos tudo em suas poderosas mãos. Entregamos tudo diante do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, que vai ser projetado ali. Enquanto o Daniel já foi projetado. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem, claro. Lemos todos juntos. Romanos 4, versículo 7, versículo 8. Vamos lá? E uma só voz. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Tá fraco, tá? Pode ser melhor, não pode, irmão? Vamos lá? Tudo junto? Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Amém, irmãos? Amém. Bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que sabe que pode confiar no Senhor, porque a bondade de Deus em todo momento em nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Deus é bom o tempo todo. Então podemos cantar essa canção, Bondade de Deus. Tua presença me conforta.
Louvado seja o Senhor. Lá em Salmos 68, verso 19 ao verso 20. Salmos 68, verso 19 ao verso 20. E bem assim para nós. Bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. A igreja, em uma só voz, não, Daniel, o outro texto. Isso, espera, irmãos, eu vou ler o primeiro, os irmãos vão repetir o primeiro, ok? Eu não falei, vamos lá. Bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. A igreja?
Bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. Mesma coisa, tá? O nosso Deus é um Deus que salva. Ao soberano Senhor pertence o livramento da morte. O nosso Deus é um Deus que salva. Ao soberano Senhor pertence o livramento da morte. Glórias ao nome do nosso Deus. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que texto maravilhoso. 1000 motivos para agradecer. Principalmente os irmãos que estiveram preparados para também dedicar ao Senhor, adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Assim poderão fazer quando nós cantamos essa canção. Em adoração, em gratidão ao Senhor, sabendo que é por Ele e pela graça dEle que temos essa oportunidade de adorá-lo e exaltá-lo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Dízimo não é algo, como alguns falam, obrigatório. Dízimo é gratidão. Eu sou grato a Deus. Por esse motivo, eu trago dízimo e oferta. Eu sou grato. Dízimo é gratidão, é ser grato a Deus pela vida, pelo ar, pelo perdão, pela graça, pelo trabalho, pelos afazeres, pelas lutas, pela dificuldade. Eu sou grato a Deus e por esse motivo eu louvo a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas.
Graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Amém. Queria pedir a Cristiane que orasse ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Não pode se assentar. Uma falha minha aqui, está um tom diferente. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
e era com a criação. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Graças nós te damos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, grande e soberano, Deus eterno, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tudo que existe, subsiste, pertence ao Senhor, obra de suas mãos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te exaltamos, reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor em nossas vidas. Reconhecemos que tu és Deus sobre os céus e sobre a terra. Reconhecemos também, ó Deus, que o Senhor é o único Deus verdadeiro que prometeu que voltará para levar o teu povo, a tua igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós podemos ver, ó Deus, firmados na tua palavra, que os sinais, ó Deus, da sua vida, próximo está. Em nome do Senhor Jesus, rogo ao Senhor nesse momento, ó Deus, como ministro do teu evangelho, que o Senhor, ó Deus, confirma a tua palavra em nossos corações nessa noite. Incomoda-nos, constrange-nos. Ó Deus, permita-nos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecendo que o nosso viver longe do Senhor, longe das suas mãos, do teu cuidado, ó Deus Santo, nós somos somente mais um no meio de uma multidão. Nós somos como se fosse uma folha seca, aonde essa brisa, esse vento suave que bate sobre nós essa noite, leva de um lado para o outro. Mas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento que nós nos dobramos, nos prostramos diante do Senhor, Deus, essa folha seca, prestes a morrer, começa a brotar e dar vida. Pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, pelo milagre do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite hoje haja vida, haja, ó Deus, renovo, haja, ó Deus, ressurreição de sonhos, de projetos, de vidas, de alianças, de compromissos com o Senhor, de entregas, de dedicação ao Senhor, ó Deus, de confessar ao Senhor o único suficiente Salvador de vidas. Em nome do Senhor Jesus, a salvação pertence ao Senhor e a mais ninguém. Fala conosco, continue a ministrar, aonde nós iremos ler a tua palavra e conversar sobre ela. Fale conosco, Pai. Nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí, corta isso aqui, caso caia na água ali, e olhar ele. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia lá para Mateus capítulo 9. A mensagem de hoje tem um único ponto. A mensagem de um ponto só hoje. Mas pastor, um ponto só, está com uma folha cheia de coisas escritas? Um ponto só. Nós estamos falando sobre milagres. Nós falamos semana passada quão importante, mas também ao mesmo tempo com extrema responsabilidade é falar sobre milagres, né? Mostrar aquilo que Jesus fez, faz e continua fazendo em nosso meio. A mensagem de hoje tem como tema: não existe impossível. Você já passou por um momento onde você se encontrava em uma situação
e percebeu ou falou: isso é impossível de se resolver. Você já passou por um momento de extrema complexidade, onde você se vê cercado por uma situação que você não tem mais controle? É como se o solo dos seus pés, o alicerce dos seus pés se deslocasse, saísse, e você ficasse à deriva. É como se você estivesse no alto do mar, no meio do mar, e aí, de repente, o motor do mar parasse, e as ondas fortes começassem a bater sobre o barco. E você falasse: agora não tem mais jeito. Você já passou por momentos que você se viu em uma situação dependente de outros, dependente de parentes, dependente de amigos, dependente de estranhos? Meus amados, quão difícil é isso? Quão difícil é nós nos depararmos com uma situação como essa, que nós vamos avaliar nessa noite. O milagre que vamos avaliar é um milagre que eu tenho certeza que você já viu diversas mensagens sobre o milagre em si. Felipe, por favor, Felipe, vem cá. Felipe vai ser meu ajudante aqui. Um momento só, irmão. Tá bom, obrigado. Pode. O vento atrapalhou um pouquinho, mas... Agora sim. A gente vai avaliar um milagre que nós já estudamos. Quando nós estudamos o livro de Marcos, esse milagre ele é citado de uma forma muito maior. Porque Marcos ele abordou um quadro completo. Mateus ele pega a gente chama na teologia, chama esse milagre de uma perícope. Ele pega um pedaço e pega os pontos principais e escreve. Mateus ele não se preocupa nesse milagre com os pormenores, de quem é a casa, como que está acontecendo, qual é o contexto que foi acontecer. Não, Mateus ele pega aquilo que é mais importante, isso é perícope. Ele pega aquilo que é mais importante para ser revelado a mensagem central. Assim como Lucas ele pega um globo completo, ele pega esse mesmo milagre que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26, e Marcos está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Marcos e Lucas pegam um quadro geral do que está acontecendo e pontua todos os quadros, para que não haja dúvida. Mateus pega aquilo que para Mateus é mais importante, porque Mateus tem a intenção de revelar a Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Filho do Homem. Então, o milagre de hoje se encontra baseado nessa situação, em um momento de extrema complexidade, aonde para esse personagem que nós vamos estudar, o impossível estava diante dele. Ele não poderia fazer nada, absolutamente nada. Na verdade, ele dependia de pessoas, dependia de outros, para fazer coisas às vezes fáceis nas nossas vidas. Mas para Deus não há impossível. O texto de Mateus 9, verso 1 a 8, fala bem assim: entrando Jesus no barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. Está falando de Cafarnaum, aonde era como se fosse os modos entenderem, o quartel-general, onde Cristo viveu muitos dias da sua vida. Verso 2: e eis que lhes trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas,
Alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém, meus amados? Não existe impossível. Como eu falei, algumas coisas que os irmãos precisam saber. Se os irmãos lerem esse mesmo texto de Mateus 9, versículo 1 a 8, ler também Marcos capítulo 2, versículo 1 até o verso 12, ler também Lucas capítulo 17, versículo 26, vai ver algumas diferenças. Pois lá em Mateus e Marcos vai trazer que essa casa que Jesus se encontra, a casa não era de Jesus, como algumas pessoas erroneamente querem dizer: não, Jesus tinha casa. Não tinha casa. A casa era de Pedro. Jesus sai da região de Gadara, que nós estudamos semana passada. Ele foi expulso dessa região porque os donos daqueles porcos que se precipitaram a penhasco abaixo expulsaram Jesus da região de Gadara. Não queriam que Jesus entrasse, mas a obra de Jesus foi realizada, porque eu falei semana passada que a intenção de Jesus está em Mateus capítulo 8, versículo 28 em diante, até o versículo 34. A intenção de Jesus ir na região de Gadara era para libertar aqueles dois homens endemoniados. E aí Jesus cumpre a sua vontade. Ele foi, libertou esses dois homens, curou, tratou, restaurou. E nós vimos que como dizem Marcos, um dos homens vai até Cristo e Pai e fala assim: eu quero ir com o Senhor, permita-me, Senhor, entrar no barco e ser um dos seus discípulos. Jesus vira para ele e fala assim: não, você não vai, mas antes vá para a sua casa, vá para a sua terra, vá para entre os seus e mostre e testemunhe, mostre para eles o que Deus fez, o que Deus tem realizado. E o texto de Marcos e também de Lucas vai nos mostrar que esse homem se tornou um dos missionários, um dos discípulos de Jesus ocultos, que nós vimos ele somente aqui. E o texto nos fala que esse homem entra na sua região e começa a testemunhar, e começa a evangelizar, e começa a levar as boas novas, e todo mundo se admira por ver a obra que o Senhor fizera através dele. E aí Jesus, ele é expulso dessa região, volta para Cafarnaum, entra na casa de Pedro. De repente ele está ensinando os escribas, se os irmãos entenderem, os irmãos não ficarem perdidos. Escribas, eles eram responsáveis entre aspas, por interpretar a lei, interpretar o Antigo Testamento. Eles eram os portadores, como se fossem os porta-vozes de Deus, para testemunhar, para interpretar o Antigo Testamento. E esses homens eram o chamado a elite, e Jesus estava ensinando, e entre eles estavam os fariseus e mestres da lei. E de repente 4 amigos entra pela casa, tenta entrar pela casa e vê a multidão cercada. O livro de Mateus não nos mostra isso, mas o de Marcos nos mostra que esses 4 amigos não se deram por vencidos. O impossível para esses amigos não era aceito. O impossível para esses amigos não era permitido. Esses amigos tinham um propósito, um objetivo, tinham uma tarefa. Esses amigos tinham um desejo. Esses amigos tinham uma preocupação. Esses amigos não se deixaram abater pela a multidão que cercava Jesus, a multidão que cercava a casa, impedindo eles de passar. Não. Eles olham a multidão e falam: e agora? Voltemos para casa. Às vezes o impossível faz isso com a gente.
Não tem mais jeito, vamos voltar. Vamos nos dar por vencido. Já é o fim, vamos parar por aqui. E esses 4 amigos não fizeram isso. O texto de Marcos e Lucas mostra que esses homens olharam, viram a multidão à sua volta, viram os cercos fechando, olharam pelo lado de fora, viram um sobrado, e aí arrumaram um jeito, uma escadinha, botaram, subiram, arrancaram o eirado, arrancaram os telhados, arrancaram as folhas, e foram assim, mais ou menos localizá-lo, que Cristo está no meio, então nós temos que arrancar de tal parte para tal parte. Começaram a arrancar, e eu imagino o olhar da multidão, vendo o barulho das madeiras sendo arrancadas, dos telhados sendo tirados, e de repente um buraco abre-se no teto. Esses 4 amigos descem com esse paralítico que vamos estudar hoje. Não existe impossível. O único ponto é esse: Jesus, só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só esse ponto eu vou conversar com os irmãos hoje. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Vou repetir: só Jesus Cristo pode perdoar pecado. Atos capítulo 4, versículo 11, versículo 12, diz bem assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 3, versículo 19, fala bem assim: arrependei-vos, pois, e se convertei-vos, para seres cancelados, perdoados os vossos pecados. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Este, meus amados, é o tema, é a mensagem principal dessa perícope, dessa passagem, desse bloco de versículos que vamos estudar nessa noite. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Ele tem poder, autoridade para fazer tal coisa. Só Jesus Cristo tem. Hoje iremos poder ver e entender algumas verdades que são destacadas, que são tiradas, que pula desses versos, desse capítulo 9 de Mateus, versículo 1 até o versículo 8. Eles pulam, esses são alguns destaques de grande importância para nós hoje. Primeira delas, deixa eu só virar. A primeira verdade: não existe impossível para Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Não existe impossível para Deus. E só Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Você crê nisso? Amém. Então a primeira verdade que é destacada nesse texto: Deus sempre colocará pessoas para te levar até Cristo. Deus, essa é a primeira verdade, meus amados irmãos. Deus sempre colocou e coloca e colocará pessoas para te apresentar esse Cristo. O verso 2, se você for olhar, você vai ver que esse homem, esse paralítico, não tinha como chegar até Cristo. Mas nós vimos que 4 amigos se unem. Imagine, a palavra de Deus diz que amigos mais chegados que irmãos. Talvez alguns parentes já tinham dado ele por causa perdida. Talvez algumas pessoas mais íntimas dele, entre os parentes, passei, esse aí é um miserável, porque a paralisia desse homem é diferente da cura do cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, onde Jesus falou assim: a enfermidade desse homem, a deficiência desse homem, não é devido a pecado algum. Nem ele pecou, e nem o pai pecou, e nem a mãe pecou. João capítulo 9 mostra uma situação, uma enfermidade causada
para a glória de Deus, nós estudamos isso. Esse homem, provavelmente, a paralisia dele era devido a algum erro que ele cometeu, algum pecado que ele cometeu, alguma falha, algum deslize que ele cometeu. E por esse motivo, eu já falei sobre isso, muitas vezes o pecado afasta pessoas, mas Deus sempre, meus amados, sempre mandará, trará, levará pessoas para apresentar o Cristo Jesus que pode perdoar pecados. O Cristo Jesus que para Ele não existe impossível. O possível e o impossível para Ele é a mesma coisa. Pode passar os céus e a terra, pode passar os anos, pode passar as eras, pode mudar o contexto de paz para guerra, de guerra para paz, mas o impossível pertence exclusivamente a Deus. Para Ele tudo é possível. E esses 4 amigos se levantam, e Deus prepara esses 4 amigos, homens de fé, homens de caráter, homens de esperança, homens de amor, para levar esse homem até Cristo. E é interessante, meus amados, esse verso 2, muito interessante, veja só. Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado em um leito. Verso 2. Deixa eu só virar a página aqui. E fala bem assim: vendo-lhes a fé. Aqui, meus amados, vendo-lhes a fé. Jesus é interessante demais esse texto, porque a fé que Jesus vê é dos 4 amigos. O paralítico foi levado por 4 amigos, e Jesus vê a fé desses 4 amigos, que se colocaram à disposição para ser canal de bênçãos de Deus para esse homem que estava deitado em uma impossibilidade, onde o impossível pairava sobre ele. Por quê? Porque Deus sempre atrai. Já viu aquela pessoa, já viu aquele momento que você está passando, de repente chega alguém com você e começa do nada a conversar com você sobre Deus, do nada a apresentar, ou te entrega um folheto que você está naquele momento de angústia. Eu já passei por isso, momento de preocupação, angústia, problema, tudo quanto é lado, e de repente alguém se apresenta e começa a conversar. Por quê? Porque Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa com você, e Ele sempre manda, sempre traz pessoas para apresentar: ei, a esperança, ei, o impossível não te alcançou, ei, o dono do impossível está presente, ei, eu quero te apresentar o Jesus que pode perdoar pecados. A segunda verdade, além de saber que Deus sempre traz pessoas para apresentar a Cristo Jesus, a segunda verdade, nesse único ponto, não dê ouvidos aos incrédulos. Não dê ouvido aos incrédulos. Verso 3. Jesus, ao receber esse homem, ao ver a fé dos 4 amigos, abrindo o telhado e descendo esse homem amarrado em um leito perante Cristo, Jesus no alto, ele fala assim: admirou-se Jesus, como diz Marcos, admirou-se Jesus da fé desses homens. Imagino eles descendo, de repente, esses mestres da lei, esses homens religiosos, esses homens que se dizem cristãos, esses homens que se dizem igrejas, esses homens que se dizem temente a Deus, e de repente, em um momento de impossibilidade, ao invés de ser boca de Deus, ao invés de ser deixado de ser usado por Deus, deixam-se ser usado pelo maligno, deixam ser usado pelas dificuldades, pelas impossibilidades. Ao invés de crer em Deus, de ouvir Deus, de levar até Deus, não, querem ser pedras de tropeço. Não dê ouvido a esses homens e essas mulheres. Sempre terá alguém, grave isso, irmãos, no nossa caminhada de vida, enquanto aqui nós vivemos, nesse século presente, ou no próximo século, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, sempre terá alguém para tentar te impedir de chegar até Cristo. Sempre. Vai ter aquela pessoa que diz: rapaz, para que você vai dar ouvido a esse negócio de Cristo?
Para que você vai querer ser um chamado cristão? Para que sempre vai ter pessoas dessa forma. Não dê ouvidos. Os fariseus razoavam no seu peito, na sua mente. Eu imagino eles, um com o outro, puxando. E esse Jesus aí, ao invés de fazer a cura ali, se é que ele pode fazer cura mesmo, perdoa pecados. Porque o verso 2 fala para nós. Olha o verso 2. Disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui de James vai falar assim: são perdoados, ou seja, de uma forma diária, são perdoados, continuamente, são perdoados os seus pecados. E são perdoados os seus pecados. E nesse momento, os homens que são empecilhos, os homens e mulheres que são pedras de tropeço, que querem te impedir, que querem nos impedir de nos aproximar de Cristo Jesus, começa a razoar, começa a discutir, começa a botar empecilhos, começa a botar pedras, começa a botar espinhos, começa a botar barreiras. Você não pode ir, você não faz isso, você não pode. Eu lembro uma vez quando eu me converti, eu fui até a casa do meu tio. E aí meu tio, nós tínhamos uma vida muito louca, muito devassa, muito complicada, ligada com muitas coisas erradas. E cheguei na casa do meu tio, estavam fazendo uma festa, um churrasco lá, aí já viu, né? Churrasco regado com muitas bebidas, comidas e tal. E aí meu tio falou: certo, sabendo que agora você é evangélico, né? Agora você é crente, né? Aí usou um termo muito chulo, não vou falar, muito chato, vergonhoso. E é mais comigo que você vai beber hoje. Eu falei: tio, olha, gosto muito do Senhor, respeito muito o Senhor, mas se você me ama mesmo, e Ele que me criou, eu não vou beber com o Senhor de modo algum. Não, e ele tinha um lema: na boca ou na roupa. Eu falei: então você vai me molhar da cabeça aos pés, você vai me encharcar, não tem problema, mas eu não bebo um pingo. E ele abriu o olho, escacarou o olho e falou: você está falando sério, pintor? Estou falando sério. Mas como assim? Os nós passados. Hoje eu vivo Cristo, conheço Cristo, sei quem Ele é, sei o que Ele fez por mim, sei de onde Ele me tirou, de onde Ele me encontrou, sei as minhas crises que eu estava vivendo, sei os meus ódios, as minhas fúrias, as minhas dificuldades, sei o que Ele fez por mim, e o que Ele fez por mim Ele pode fazer por o Senhor. De repente o semblante do meu tio mudou por completo. Aí ele falou: não tem mais jeito não, então vou beber sozinho. Eu vou ficar com o Senhor, não bebendo, vou ficar com o Senhor. Sempre terá parentes ou não parentes, conhecidos ou não conhecidos, amigos ou não amigos, sempre terá pessoas para te impedir de ir até Cristo. Mas lembre-se, para Ele nada é impossível. Lembre-se, Ele sempre envia pessoas para te levar até Ele. A terceira verdade, além disso, a terceira verdade: Jesus, o grande eu sou, conhece os seus pensamentos. Já parou para pensar nisso? Que nesse momento, como nós estamos aqui agora, Jesus conhece o seu, o meu, o nosso pensamento. Ele sabe o que está rondando na sua mente nesse momento. Ele sabe as suas preocupações de hoje, de amanhã. Ele sabe as suas lutas de hoje, de amanhã e até o final do ano. Ele sabe exatamente aonde está a ferida. Ele sabe exatamente aonde estão as pedras de tropeço na sua vida. Ele sabe exatamente como tem sido a sua forma de agir, de imaginar, de pensar, a sua forma de reconhecê-lo, a sua forma de cultuá-lo, a sua forma de ler a Bíblia, a sua forma de viver uma vida de intimidade com Ele, e mais, uma vida de intimidade com a sua família. Ele sabe exatamente como tem sido o seu trato
dentro da igreja ou fora da igreja. Ele sabe exatamente como tem sido o seu comportamento com os seus pais, com seus amigos, na sua empresa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Nós podemos esconder, eu sempre falo isso aqui, nós podemos esconder de todo mundo, mas de Deus não podemos esconder. Os fariseus, no verso 3, razoavam nos seus pensamentos, ou cochichavam bem baixinho um com o outro, achando eles que ninguém ia saber, achando eles que ninguém ia entender, achando eles que ninguém ia identificar o que estava pensando. Mas enganoso é o coração do homem que acha que pode esconder-se de Deus. Enganoso é o coração do homem e da mulher que acha que pode esconder alguma coisa de Deus. De Deus não podemos ocultar nada. Perante Deus tudo está claro, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão patentes perante Deus. Tudo está às claras. O salmista bem falou: para onde eu irei? Se eu subir um monte, tu estás. Se as densas trevas me cobrirem, tu também estás. Se eu cavar um buraco e pular lá dentro, bem fundo, também lá estarás. Se eu for no fundo do mar e me jogar, lá também estarás. Por quê? Porque de Deus, o grande eu sou, Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados, o único que pode trazer renovo, o único que pode trazer vidas, aquele que envia pessoas para levá-los até Ele, aquele que tira os obstáculos, que tira as pessoas que tentam nos impedir de chegar até Cristo. Esse Jesus Cristo, nada podemos esconder dele. Nada. Os homens de hoje acham, a humanidade de hoje acha, as mulheres de hoje acham, os adolescentes e jovens acham que pode esconder de Deus. As crianças também acham que pode ocultar-se de Deus. Meus amados irmãos, não tem uma criatura na face da terra, acima dos céus e abaixo dos céus, no fundo do mar ou acima do mar, nada fica oculto perante o Senhor Jesus Cristo. Tudo Ele pode, tudo Ele conhece, tudo Ele esquadrinha. Por esse motivo, não existe impossível para Jesus. Por esse motivo, o homem e a mulher, mesmo com o coração tão endurecido pelo pecado, pela palavra de Jesus, esse coração é quebrantado. Uma vida destroçada, dilacerada pela palavra de Jesus, essa vida ela é refeita. Uma vida prestes a morrer pela palavra de Jesus, essa vida é ressuscitada. Pela palavra de Jesus, pelo querer de Jesus, do grande eu sou, salvação e vida eterna acontece. Pela palavra dele. É isso que ele fala para nós no verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Sabe o que isso quer dizer? Jesus quis falar para eles: por qual motivo vocês ficam presos à maldade? Por qual motivo vocês tentam ocultar a maldade dentro de vocês? Queridos, isso é muito sério, pois esse mesmo ocultar do mal dentro de nós, que aconteceu nessa situação, hoje também acontece. Mas louvado seja Deus, porque o mesmo Jesus que perguntou para os fariseus, pergunta para você nessa noite: por qual motivo você cogita coisas maus? Por qual motivo? Não podemos, você não pode, ninguém pode esconder nada do Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade: perante Ele, fácil ou difícil, possível ou impossível, é a mesma coisa. Verso 5 e verso 6. Depois disso, depois da pergunta que ele faz para os mestres da lei: aqui, por qual motivo vocês cogitais? Por qual motivo vocês querem ser pedra de tropeço para a situação? Por qual motivo vocês, ao invés de ser bênçãos para Deus, vocês estão se tornando em maldições? Por qual motivo vocês vivem uma vida de maldade? Por qual motivo vocês deixam as trevas cumprirem o olhar de vocês? Porque perante Ele, fácil ou difícil, possível ou impossível, é a mesma coisa.
Porque ele pergunta aqui, qual é mais fácil? É fácil eu dizer, perdoados estão os teus pecados. Antigamente, na era cristã, a história cristã relata, quando alguém confessava que fazia um pecado, ia perante lá um clérigo lá, um líder espiritual, um padre, um pastor, e confessava os seus pecados. E aí tinha uma casinha cheia de furinho lá, e aquela pessoa, às vezes, nem tinha ninguém atrás, às vezes era um microfone que era rodado ali para falar, mas beleza, a pessoa confessava lá e está lá, e falava, não, beleza, vai, faz isso, e são perdoados os seus pecados. Mas, meus amados amigos, irmãos, e até a minha voz alcançar, ninguém na face da terra que já viveu aqui, ninguém tem poder e autoridade para perdoar pecados, a não ser o Senhor Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Ele fala, o que é mais fácil? Dizer, somente dizer, perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil? Mas para que vocês saibam, para que a humanidade saiba, para que vocês do contexto de hoje, da era de Jesus, e também nós hoje do século 21, para que todos nós venhamos a saber que o Filho do Homem, só Ele tem autoridade, poder para perdoar pecados. E Ele fala, eu faço e eu faço. Levanta aqui, o impossível não mais pertence a você, verso 5 e 6. Faz o seguinte, pega o seu leito, levanta e anda. Cristo, meus amados, Ele faz o mais difícil. Ele destaca, olha só, o pecado que te causou, o pecado que levou você para essa situação de impossibilidade, o pecado que jogou você nesse leito, o pecado que fez você cair em miséria, o pecado que fez você ficar aprisionado nesse leito, a partir de agora é perdoado. E agora que são perdoados os pecados, pode pegar o seu leito, porque o pecado não mais domina a sua vida. Jesus liberta esse homem pelo perdão, pelo perdoar do pecado. Ele fala, o pecado que dominava a sua vida nesse momento, o pecado que te trouxe essa paralisia nesse instante, é extirpado, é abandonado, é jogado por terra, é afastado, é perdoado. Então pega o seu leito, levanta e vai embora. Ele faz o impossível, ele inverte. Ele pega o impossível e fala, o impossível não existe, perdoados estão os seus pecados. Agora o mais fácil, pega o leito, levanta e anda. Porque o mal do século não são as enfermidades, não, o mal do século é o pecado que tem vivido enrustido nas pessoas, na mente, no olhar, no ouvir, no falar e no fazer. O pecado é tão corrosivo que ele penetra e ele se aloja e quietinho fica, sugando todas as nossas energias, física, emocional e espiritual. E começa a fazer as traquinagens, as armadilhas, começa a romper com tudo. E aí perde paz, perde lar, perde família, perde a alegria, perde a vida e morre. Perante Ele, fácil ou difícil, possível ou impossível, é a mesma coisa. Só Ele pode perdoar pecados. A quinta coisa, Ele pode te perdoar, te curar e te restaurar a sua vida e a sua família nessa noite. Versos 6 e 7. Ele pode. Só Jesus, meus amados. O impossível não pertence a Ele. Ele faz o impossível possível. Ele faz o difícil fácil. Ele faz a tristeza a alegria. Ele faz das trevas a luz. Ele faz das tempestades raiar o sol. Ele faz das batalhas familiares se tornar em um lar de harmonia e paz. Ele faz as enfermidades e as doenças
serem embora, serem restauradas, serem curadas. Ele faz o perdido achar um lar, achar um amigo, achar vida, achar esperança, achar salvação. Só Jesus. É por isso que ele fala, ele pode te dar cura e restaurar sua vida e sua família. Versos 6 e 7. E estou partindo para o final. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: pode ir embora, levante-se como teu leito e vai para a tua casa. Verso 7. Levantando-se, partiu para a sua casa. A restauração desse homem aconteceu pela fé de 4 amigos, mas pela autoridade do Senhor Jesus. A sexta e última verdade: toda autoridade pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Hebreus vai falar que não temos outro intermediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, homem. Não tem outra forma de chegarmos a Deus, só Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ele mesmo falou em João 14, versículo 6. Não se turbe, verso 1. Não se turbe o coração, crê em Deus, Cristo também em mim. Ele fala, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que significa isso, meus amados? Toda autoridade, todo poder, toda honra, toda glória, toda adoração pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Não existe ninguém que pode te libertar. Eu falo para você hoje. Não existe ninguém que pode te libertar das trevas. Não existe ninguém que pode curar a enfermidade que está no seu coração. Não existe ninguém que pode restaurar a sua vida, a sua família. Não existe ninguém que pode te dar paz. Não existe ninguém que pode te dar alegria. Não existe ninguém que pode restaurar os seus sonhos e os seus projetos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. Ele é o nosso único intermediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Só Ele, todo poder. Por isso ele mesmo falou em Mateus capítulo 28. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder pertence a Ele e a mais ninguém. Só Jesus pode curar, libertar, salvar e transformar. Só Jesus, só perante Jesus, o impossível se faz possível. O difícil se faz fácil. Que Deus possa abrir os seus olhos nessa noite. Que Deus possa trazer paz. Que Deus possa quebrantar o seu coração. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei que no meio dessas impossibilidades há um caminho, há uma esperança, há uma oportunidade que bate a sua porta hoje. E essa esperança e esse caminho chama-se o Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Olhe para Jesus hoje. Confesse-o como o único suficiente Salvador da sua vida. E você terá paz para todo e todo o sempre. Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, Deus querido, grande e soberano Deus, nas suas mãos poderosas, te agradecemos por esse momento. Pela tua palavra que nos mostra no meio das impossibilidades da vida, mesmo que se levanta homens e mulheres para nos impedir, mas o Senhor também levanta homens e mulheres para nos aproximar do Senhor. Grande Deus, o Senhor conhece cada coração, o que se faz presente nesse momento, nessa noite. Cada um, cada vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor quebrante os corações. Porque a tua palavra nos garante, ó Deus, que só o Senhor tem poder para curar e para libertar. Só o Senhor pode trazer paz. Só o Senhor pode trazer vida. Só o Senhor pode perdoar pecados. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, que vidas hoje possam abrir os olhos para o Senhor e confessar o Senhor como o único suficiente Salvador.
Bota em suas mãos cada um que se faz presente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Antes de encerrar o culto, eu queria dizer que terça, vou frisar o aviso. Terça e quarta-feira, meus amados, a partir das 7h30 da noite, nós temos aqui o projeto de jiu-jitsu. Começou semana passada, terça-feira, demos início, tivemos um grupo aqui de 9 crianças e adolescentes, né, Cris? Além dos pais, que também tiveram. Mas temos inscrito 14, 15, 13, ok? Divulgue para os seus amigos, para os seus vizinhos, ok? Sobre o projeto, ore também sobre o projeto, abençoe o projeto, venha ajudar o projeto, precisamos de ajuda. Tem as aulas, logo após as aulas, nós disponibilizamos um lanche para essas crianças, uma coisa simples. Mas, pastor, não posso vir, mas eu vou abençoar, vou mandar um lanche. Ok, é só para a Cristiane, com a Jo, com a irmã Iraci, para falar, para avisar. Vai ser uma honra receber. Eu quero ir ver. Pode vir ver. Pode ir ver. Nós oramos com as crianças, com os pais. Nós também evangelizamos uma mensagem direcionada para adolescentes, crianças, adolescentes, mas muito mais, tão importante também, os pais. É para louvarmos a Deus, irmãos. A igreja tem que ser porta aberta para a comunidade. Um projeto social serve para isso. Nós conseguimos uma bênção, irmãos. Conseguimos já 7 tatames a mais doados, já está comprado. Vai chegar amanhã aqui na igreja. Para honra e para glória. Pastor, isso aí não é nada. Foi um valor até bom. 7 placas de tatame. E vai vir mais ainda. Ou então ore, ajude. Compartilhe. O nosso tatame não é mais de 15 placas. Agora são de 18 placas. Vai tomar a sala inteira aqui quase. Vamos, terça-feira, vou chegar mais cedo. Zé Hilton. Cadê o Zé Hilton? Está ali. Zé Hilton, deixa eu chegar mais cedo também, Zé Hilton, para me ajudar. E os demais irmãos homens. A gente vai tirar esse armário dali. Essa mesa, vamos botar aqui para fora. Para a gente montar o tatame aqui, deixar ele montado terça e quarta. Só vamos desmontá-lo na quarta-feira, por causa do culto das atividades que teremos. Mas terça e quarta estará montado. Vai tomar quase a sala inteira ali com as placas de tatame. Isso é para louvarmos a Deus, orar a Deus, saber que Deus ele atende às nossas orações. Amém, irmãos? Amém. Nós temos também hoje açaí, não é isso, Cristiane? Os irmãos que gostam de açaí, está a noite quente, nós temos o açaí, um valor irrisório, muito pequenininho, R$10 um copinho. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça soberana, poderosa, única e exclusiva de Cristo Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas e famílias, e que essa comunidade da região 5, Deus possa olhar para o Senhor e reconhecer que Tu és Deus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quem puder, ajude a levar as cadeiras. Super.